Do rádio jornalismo aqui em São Paulo. Entre os gêneros apresentados pelo rádio brasileiro, sem dúvida, dois deles se consolidaram desde seu início e são, nos dias de hoje, parte da grande sustentação das emissoras do Brasil. Estamos falando da transmissão esportiva e do jornalismo. No início do jornalismo radiofônico, os nossos redatores não dispunham de muitas fontes de informação. A principal delas era o jornal impresso, seguido do próprio rádio, sobretudo aquele transmitido em ondas curtas. E recebiam notícias também pelo telégrafo. Muitas emissoras de rádio tinham telegrafistas. Eles que trabalhavam até em empresas, assim, de correios, trabalhavam em ferrovias e tal, e que trabalhavam também nas emissoras de rádio. Eu, inclusive, conheci vários deles no meu tempo, né? Mesmo assim, os nossos pioneiros conseguiram improvisar o suficiente para dar aos programas noticiosos a importância que eles sempre tiveram. Eu estava até me lembrando agora que as emissoras de rádio do interior, que não dispunham dos recursos das emissoras da capital, naquele tempo os meios de comunicação eram difíceis. Você, para falar de São Paulo, por exemplo, Marília, ficava esperando 3, 4 horas para conseguir uma ligação. Então era uma luta titânica, você saber como é que está a bolsa de valores aqui, se o arroz subiu no mercado, e aquela coisa. Como é que está o preço no atacado, como é que está no varejo, era um problema. Usava muito, então, o telégrafo, mas usavam os jornais, conforme a gente contou aqui. O pessoal pegava o jornal, chegava sempre de tardinha, né? Não chegava de manhã, chegava de tarde, ia por trem, nem por avião ia por trem mesmo, né? Então chegava fim de tarde, 5h30, 6 horas e tal, eles recortavam. O noticiário já levava direto para o locutor para ler a notícia exatamente como tinha sido publicada no jornal, que não dava tempo para fazer uma adaptação para a linguagem de rádio. Daí o pessoal fazia então aquela piada, aquele trocadilho. Serviço de rádio recortagem, não reportagem. Um dos primeiros momentos aqui em São Paulo em que o rádio foi utilizado para informar os ouvintes sobre os fatos ocorridos aconteceu no ano de 1932, há quase 60 anos. Durante a Revolução Constitucionalista. Os microfones da Rádio Record foram literalmente tomados pela informação. Afinal, São Paulo estava ilhada no meio de uma guerra e precisava esclarecer a população sobre como agir no momento desse tipo. Pelos microfones da Record, além de seus locutores, passaram também vozes como o do cardeal arcebispo da cidade, do então governador e outras pessoas importantes para o movimento. Naquele tempo, em 32, não se falava governador, era presidente do Estado. Nós temos aqui o trecho de um pronunciamento de Pedro de Toledo, lido pelo doutor César Ladeira, um dos mais famosos do Brasil, um dos melhores do Brasil, em julho de 1932. São Paulo e Mato Grosso, com as armas na mão, deram um grito de revolta contra os planos maquiavélicos com que a ditadura pretendia perpetuar-se no poder, sem outra mira senão o poder e os proventos por ele assegurados. Esse gesto representava o sentir unânime do país, não há dúvida alguma. Depois de um batalhar sem tréguas, em que foram atiradas contra nós as forças armadas de todo o país, teve a ditadura de se convencer de que elas não bastavam para nos abater e humilhar. Improvisamos rapidamente todos os nossos meios de defesa e resistimos ao monstro, apoiados nas colunas de aço da opinião pública, impossível ser vencida pelo canhão ou pela espada. Mobilizamos a indústria e o que produziu e está produzindo ultrapassa os limites da mais prodigiosa imaginação. A engenharia, ligada aos industriais e a beneméritos operários, que tudo deram de boa vontade para salvar a pátria, merecem de nós os mais entusiásticos agradecimentos e louvores. César Ladeira, estava lendo para vocês, uma gravação de 1932, já falecido, foi também ator de cinema, foi galã de cinema. Nos anos 40 e foi casado com a atriz ainda nativa Renata Fronzi. O jornalismo radiofônico tomou forma definitiva a partir dos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Começaram a surgir os primeiros programas específicos de noticiário. Um deles foi o famoso Repórter Esso, que em seu início falava somente do conflito na Europa. Mas concorrendo diretamente com o Repórter Esso, a Rádio Tupi de São Paulo passou a apresentar, a partir de 1942,
o seu grande jornal falado Tupi, criação do jornalista Corifeu de Azevedo Marques. O grande jornal da Tupi possuía uma característica muito diferente dos demais noticiosos da época. Corifeu era um homem que vinha do jornal impresso, dos diários associados, e montou uma estrutura para este programa idêntica do jornal impresso. A primeira página do jornal, por exemplo, funcionava como abertura do programa, onde eram dadas somente as principais manchetes do dia. A segunda página e as demais, ou seja, o restante do programa, eram divididas em assuntos específicos, política, economia, esportes e assim por diante. Esta estrutura montada por Corifeu em 1942 ainda hoje é utilizada em todos os noticiosos de sucesso, tanto no rádio como na TV. Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal falado Tupi. Direção de Corifeu de Azevedo Marques. Apresentação dos locutores Alfredo Najib, Alfredo Simões, Mota Neto e Ribeiro Filho. No controle de som, Arlindo Cociupo e Adalmo Mazaki. Sexta-feira, 3 de abril de 1942. Ano 1, número 1. Iniciada a guerra aérea contra a Inglaterra. Leônidas, no São Paulo. O Diamante Negro assinou contrato com o Tricolor por 2 anos. Dentro de poucas horas, a Bulgária romperá hostilidades contra a Rússia. Admitida a possibilidade de uma forma que concilie os interesses anglo-hindus. 2 ataques de surpresa contra as forças do Japão. Afundados pelos americanos mais 3 submarinos alemães. Milhões de homens em luta do Polo Ártico ao Mar Negro. O prefixo musical do grande jornal falado Tupi era assim mesmo, grande jornal falado Tupi, diz a palavra falado, né? É a famosa marcha de George Gershwin, Strike Up the Band. O grande jornal falado Tupi, em seu início, não contava com matérias externas. Não era possível, porque os gravadores ainda eram uns trambolhos pesadíssimos e de difícil locomoção. Mas com o correr dos anos e o avanço tímido da tecnologia, no final da década de 40 começaram a aparecer as primeiras entrevistas realizadas fora do estúdio. Agora, os gravadores podiam dispor de baterias, porém muito pesadas. A bateria era maior do que o gravador. Agora, os gravadores podiam dispor de baterias, conforme eu disse, né? Um dos grandes momentos do jornalismo brasileiro está ligado diretamente a esses problemas. Depois de muito trabalho e vários dias de viagem e montagem desses pesados equipamentos, o repórter Murilo Antunes Alves, da Record ainda nativa, como vocês sabem, apresenta um programa na televisão, conseguiu então realizar um fato inédito: trazer ao público paulista uma entrevista exclusiva com o então senador da República, Getúlio Vargas, realizada no interior do estado do Rio Grande do Sul. O ano era o de 1949. Bucolismo desta paisagem, num ambiente de calma e serenidade, viemos encontrar o Dr. Getúlio Vargas. Sua Excelência, com os seus 69 anos, ou melhor, com a juventude dos seus 69 anos, não chegou a ideia, Dr. Getúlio? Pois não, eu exagerei um pouco. Exagerei um pouco na idade ou não? Eu estou muito, não, agora é 62, não é isso? É a idade exata, por exemplo, atualmente, se não for indiscrição minha. 66, perdoe então a reverência, mas de qualquer forma, na juventude de seus 66 anos, porque iremos encontrar o Dr. Getúlio mais bem disposto do que nunca, e após havermos saboreado um gostoso churrasco que foi recebido a reportagem, vamos pedir então a Sua Excelência que venha diante do microfone da Rádio Record para satisfazer não tanto a curiosidade do repórter, mas a curiosidade do público rádio ouvinte brasileiro que aguarda algumas palavras de Sua Excelência. E assim, inicialmente pediríamos ao Dr. Getúlio se poderia dizer quando pretende voltar ao Senado. Eu pretendo voltar ao Senado quando terminar minha licença de 90 dias, que me foi concedida pelo mesmo. Pois não. Agora, Dr. Getúlio, Vossa Excelência aqui, na calmaria dessa paisagem bucólica, eu bem sei que acompanha de perto os problemas nacionais, etc. Poderia mais ou menos dizer, embora seja essa uma conversa improvisada, a que atribui
Vossa Excelência, a elevação atual do custo da vida? Na série de discursos que fiz no Senado Nacional, eu declarei que estávamos no começo de uma crise pré-fabricada. Essa crise se desenvolveu e está agora dando todas as consequências previstas naqueles discursos. Basta reler para saber quais as causas do custo da vida. Pois não, agora eu estou repetindo. Os políticos eram meio matreiros. O Getúlio da entrevista foi uma coisa bem superficial, não disse nada, né? Absolutamente nada, né? E o pessoal que se lembra bem dessa época, né? Os jornais já contavam isso, o rádio também. Ele queria, acho que cada 6 em 6 meses, ele queria aparecer no Senado. Um outro repórter, que a gente vai citar vários aqui, foi o Murilo Antunes Alves, né? Que estava entrevistando o Getúlio. Outra figura de repórter começaria a ficar famosa. Estes profissionais daria uma credibilidade toda especial às notícias. Isso porque agora não se precisava mais esperar até que as notícias chegassem às redações. Os repórteres iam atrás delas e mostravam pessoalmente a primeira e única versão dos fatos. Atenção, muita atenção. Foi desaprovado o uso do soro anticâncer recentemente descoberto pelo médico Paulo Bueno do Instituto Biológico do Estado de São Paulo. A nossa reportagem, assim que foi cientificada dessa decisão da comissão de médicos que estudou a eficácia dessa vacina, procurou no Instituto Biológico ouvir o médico Paulo Bueno. Como todos sabem, o senhor Paulo Bueno normalmente é arredio à imprensa. Nas condições de hoje, muito mais dobrou a sua reserva em receber a reportagem. Nessas condições, a nossa recepção não foi das mais agradáveis. Encontramos o médico Paulo Bueno no interior do seu pequeno laboratório situado no Instituto Biológico. Lá prosseguia, não obstante, os seus trabalhos de pesquisas sobre medidas anticâncer, sobre o soro que recentemente descobriu. Não abriu a porta para atender a reportagem. Estrategicamente, colocamos o nosso microfone junto à bandeira da porta e estabelecemos com o médico Paulo Bueno um diálogo, o repórter de um lado da porta e o senhor Paulo Bueno do outro lado da folha. O resultado foi o seguinte diálogo gravado com alguma dificuldade. Sr. Paulo Bueno, aqui é da reportagem associada. Poderia falar com o senhor quando, hein? Sr. Paulo, você já foi avisado do resultado da comissão, né? Hein? O senhor não pode comentar esse assunto, não? Que hora o senhor poderia nos receber para o obséquio, doutor? Não adiantará, senhoras e senhores ouvintes, insistir muito junto ao médico Paulo Bueno. Mesmo quando as suas glórias eram encantadas pela descoberta do soro anticâncer, dificilmente concordou o médico Paulo Bueno em fazer declarações à imprensa. Você viu um trecho de uma tentativa de entrevista do repórter paulista Carlos Espera, um dos mais populares dos anos 50 e 60. Espera era uma espécie de repórter investigador. Ele ia atrás da notícia. Então ele estava tentando, como vocês perceberem, com muita dificuldade, não conseguiu obter a resposta, né? Estava tentando conversar com um médico, Dr. Paulo Bueno, que havia divulgado que tinha descoberto um soro anticâncer. Bem, um outro fator que veio aumentar a credibilidade dos programas noticiosos foi a prestação de serviços. Hoje, a maioria das emissoras que mantêm o noticioso no ar não pode deixar de transmitir informações comuns a todos os ouvintes. Tempo, trânsito, estradas, greves, mercado financeiro ou mesmo grandes acidentes.
um êxito ocorrido na cidade de São Paulo em 1974, quando houve o lamentável incêndio no edifício Joelma. A rádio presente era a Jovem Pan e o repórter Milton Parron. Grandes blocos incandescentes desprendem-se da fachada deste prédio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 andares. Dos 21 andares, 7 deles são ocupados como garagem para veículos. Os demais, os 14 restantes, são ocupados por pessoas que aqui residem e por escritórios. E por escritórios que aqui funcionam. Estes 14 andares estão totalmente em chamas quando desprende-se agora grandes blocos incandescentes atingindo a Praça das Bandeiras. E atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire desse local. Está correndo um grande risco de ser atingido pelos escombros que desprendem-se desse prédio. Corpo de bombeiros nesse momento atirando grandes jatos d'água através da escada Magiro para resfriar os locais onde pessoas estão ilhadas. Aos poucos, essas pessoas estão sendo salvas pelos soldados do Corpo de Bombeiros que, colocando em risco suas próprias vidas, estão estendendo essas escadas, auxiliados por cordas que são estendidas de um prédio a outro e fazendo a travessia dessas pessoas. Eles devem ter apenas calma suficiente para aguardar o salvamento que virá aos poucos através dos soldados do Corpo de Bombeiros. Aqueles que se encontram no alto do edifício devem também manter a calma, porque 4 helicópteros já estão sobrevoando o local e em questão de minutos, esses helicópteros estarão também pousando para retirar as pessoas. Estamos informando também, fazendo um apelo em nome do Corpo de Bombeiros, para que firmas particulares venham a esse local. Firmas particulares que tenham carros, caminhões-pipa, para que venham a esse local para auxiliar no combate às chamas. Dentro de instantes, nós voltaremos a manter o nosso contato com os senhores, relatando o incêndio que está tomando completamente. Ao lado das emissoras jornalísticas e de seus programas noticiosos, surgiram também homens que não somente davam as notícias, mas as criticavam, davam opiniões. Era o jornalismo opinativo, entrando em cena e mexendo com profundidade em assuntos até então pouco explorados. Um dos mais famosos profissionais nesse setor foi Vicente Leporasco com seu tremendo senso de humor, que apresentou na Bandeirantes, de 1962 a 1978, portanto, durante 16 anos, diariamente o seu tradicional, o Trabuco. E vamos aproveitar a oportunidade para encerrar o programa, depois que já são 8 horas e 55 minutos. Muito obrigado pela gentileza de sua atenção. Não se esqueça que os comentários são inteira responsabilidade de Vicente Leporasco, que sou eu. E não queiram saber com que orgulho eu posso dizer hoje. Vicente Leporasco, amigo do general Dilermando Gomes Monteiro, espiritual. Bom dia e até segunda-feira próxima, se Deus quiser. Tchau. Daqui a pouquinho a gente volta com esse documentário sobre o rádio, nesta semana em que se comemora a Semana do Rádio, falando sobre o rádio esportivo. Trânsito. Paulinho da Viola e Elton Medeiros, de Paulinho, Pessoa, Zequete, dele, Vestido Tubinho. Tarde rádio aqui no estúdio 1200. E agora, o rádio esportivo. A transmissão esportiva, sobretudo relativa ao futebol, é tão antiga no rádio como o próprio veículo. A partir da década de 30, vários profissionais tentaram, de uma forma bastante estranha para os padrões de hoje, transmitir uma partida de futebol, chegando até mesmo a se instalarem em cima de galinheiros, local de onde poderiam visualizar melhor o campo de jogo.
Na Rádio Record de São Paulo, o locutor Nicolau Tuma seria um dos primeiros a irradiar uma partida de futebol com perfeição. Habilidade não lhe faltava, tanto que ele logo receberia o apelido de speaker metralhadora, tal a velocidade com que narrava os jogos. Mas para sermos justos, sentimos de perto uma transmissão esportiva dos anos 30, nós temos aqui o locutor Armando Pamplona, da Rádio Educadora Paulista, transmitindo o jogo internacional selecionado paulista de futebol em Bolonha, da Itália, no ano de, prestem atenção, 1934. Na direita, italiana está no ataque com o interceptado. Observação, e manda novamente a bola para o campo italiano. O jogo está no campo. E a bola passa Camarão. Camarão avança sobre o gol. Mas é interceptado por um jogador italiano que comete uma falta, passando numa rasteira, procurando pelos muros, bem próximo da área de penalidade do gol italiano. O povo vaia. Grané vai chutar. A grande expectativa. Nosso time não pode perder. Se não puder a bola. Queria dar umas informações para vocês que gostam de futebol. Essa seleção paulista foi formada basicamente em 1934 por jogadores do Palestra Itália, hoje Palmeiras, Corinthians e jogadores do Santos. O jogador feitiço naquele tempo que fez um gol aí, vocês viram, parece que os paulistas ganharam da equipe do Bolonha da Itália de 4-2. Tinha jogadores que depois vinham para a Itália, como o Pepe Goliardo de Serafini, que eram jogadores do Palestra. O Grané, que fez um gol, que bateu a falta, que vocês ouviram o nome dele citado pelo narrador, uma narração lenta, né? É como que não é um locutor esportivo, como a gente entende hoje. Ele simplesmente contava alguma coisa que se passava no campo, né? Grané era do Corinthians, jogava com o Del Bédio no Corinthians, na zaga do Corinthians. E em 34 o campeão foi o Palestra, aliás, foi tricampeão. Foi a maior fase da história do nosso glorioso Palmeiras, né? Foi tricampeão, 32, 33 e 34. E outro jogador famoso que atuava nessa equipe, depois jogaria no Fluminense, jogou na Copa do Mundo de 38, foi Romeu Peliciari, que era o centroavante da seleção paulista. Um jogo muito lembrado pelo pessoal da velha guarda, que tem saudades do tempo em que o Palmeiras não só era campeão, era tricampeão. Olha só. O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo campeão. Com o passar dos anos e sempre acumulando experiências dos primeiros tempos, a transmissão esportiva foi se aperfeiçoando e tomando a forma que conhecemos hoje. Surgiram locutores capazes de descrever com absoluta fidelidade todos os lances de uma partida. E aqui nós selecionamos trechos nas vozes de alguns deles, começando com o falecido Geraldo José de Almeida, na Rádio Record em 1942. Para bem com ela, se puxa! Entra de bicicleta! Gol! De bicicleta! 1-1 no marcador! O bonde de 200 pontos fez um gol de bicicleta! Leônidas empatou a peleja em bicicleta! Ele usa a expressão aí que um bonde de 200 contos é que o passe de Leônidas, em 1942, foi comprado pelo São Paulo ao Flamengo do Rio, por 200 contos, que era considerado uma quantia fantástica na época. E o Leônidas demorou algum tempo para acertar, para jogar bem no São Paulo. Achamos que era um jogador já em fim de carreira e tal. No entanto, ele jogou mais muito tempo no São Paulo e deu grandes títulos ao time tricolor. Mas em 42, o São Paulo não foi campeão. Foi Palmeiras, olha só. Uma das inovações da Rádio Pan-Americana nas transmissões esportivas foi a do locutor de meta. Quando houvesse um escanteio ou uma falta próxima à linha de fundo, quem narrava não era o locutor principal, e sim aquele que estava atrás do gol, no caso, um repórter. Aqui nós temos a participação de Otávio Muniz no jogo de abertura da Copa de 50 entre Brasil e México, com um gol de cabeça do centroavante do Corinthians, Baltazar. Vai bater o Maneca, cobrou o escanteio, bola alta junto ao gol, salta Baltazar, carecinho para gol! Baltazar
podemos esquecer da presença, nesse início da década de 50, do Dr. Raul Tabajara, também já falecido. Aqui, ele foi de rádio, depois foi para a televisão, aparece descrevendo o novo estádio do Rio de Janeiro, o Maracanã, construído a toque de caixa para sediar a Copa de 50. Raul Tabajara, do Brasil, no momento em que é dado ao público brasileiro o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida, estonteante. Ainda não terminado, ainda não com o Madeirone todo retirado, mas com boa parte da marquise já Esse doutor que descoberto. está falando é Pedro Luiz. Desafio da arquitetura moderna, fazendo avançar 30 metros em todo o contorno do estádio, com outro balanço que resiste 90 mil pessoas, acobertando 30 mil cadeiras cativas, que são seguidas por 30 mil gerais, separadas por um bucho da trincheira que circunda o gramado do estádio municipal, e outro bucho interno, dois passos assim, separando o público das arquibancadas, o público das gerais, e o público das gerais do gramado do estádio municipal do Rio. Até o madeiramento recebe hoje a visita dos populares, que já não tem mais a parte. Tivemos um pequeno equívoco aí, um erro, né? Esse doutor realmente foi o que eu disse, né? Não o que eu falei antes, não era Tabajara, é Pedro Luiz, o Pedro Luiz Pauliello. Ainda hoje, trabalhando como comentarista na Rádio Gazeta de São Paulo. Pedro, muitos consideram, aqui de São Paulo, o maior locutor esportivo brasileiro de todos os tempos. Mas há outros grandes locutores. Se não o maior, um dos maiores de todos os tempos. Uma escola, inclusive, narrativa de futebol que fez escola. Preciso, em cima do lance e sempre procurando retratar exatamente o que estava acontecendo na partida. O Pedro Luiz, aliás, transmitiu um monte de Copas, né? Ele apareceu aqui falando da Copa de 50, né? Eu me lembro aqui. E também narrou os gols do Brasil na Copa de 1958, como vocês se recordam. Corre, Dadão, bate para o centro da grande área. Pode golpeando de cabeça, limpando do Saxon. Volta a bola para Didi. Didi fica com o gol em Salvador, escora a brecha para Babá. Tira de primeira para Pelé, faz a devolução, Raspon. Escora bem insisto, põe na área. Vai o Brasil para um ataque com Garrincha. Vai, finaliza no fundo, a boca do gol! Papai, está a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil! Um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita. Cruzando para a boca do gol. Desculpe, seu Zagallo. Fraco, levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo. Trouxeram uma palhinha. Você vê, quando a gente faz uma retrospectiva de rádio, a história do rádio esportivo brasileiro consta de grandes narradores que a gente conheceu e tal, alguns ativos, outros parecidos e outros simplesmente aposentados. Então, às vezes, a gente esquece de mencionar um ou outro nome, né? Inclusive um locutor paulista que fez um sucesso tremendo no Rio de Janeiro, que tinha um estilo extremamente pessoal, falava muito bem português, foi Edovaldo Costa também, que começou no Rádio Paulista e depois fez grande sucesso no Rio de Janeiro. Mas voltando a Pedro Luiz, o grande parceiro dele, Pedro Luiz, nessa época, anos 50, foi o locutor Edson Leite, os dois da Rádio Bandeirantes. Nesse tempo, o Pedro Luiz narrava o primeiro tempo dos jogos e Edson Leite a etapa final. E foi com grande entusiasmo que ele narrou o final da Copa de 58 na Suécia, onde o Brasil foi, pela primeira vez, campeão do mundo. É o Edson Leite, já apareceu. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com o Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito. De calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara. Ficou com Pelé. Levantou. Pelé entrou de cabeça para o lado. Pelé. Bola na cabeçada extraordinária. Marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Esse gol que o Edson Leite narrou foi o 5º gol do Brasil contra a Suécia, o gol marcado por Pelé. Com um estilo bastante diferente de seus concorrentes, Fiore Giliotti é conhecido como o locutor poeta, aquele do abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Fiore ainda hoje está na ativa, em boa forma, e mantém um público fiel que o acompanha há muitos anos, o que não deixa de ser um dos fatores de a Rádio Bandeirantes continuar sendo uma das emissoras mais especializadas e mais ouvidas no rádio esportivo. Faz o passe rasteiro para Pelé. Ajeitou, virou, demorou, tentou encobrir o goleiro. Pelé! Uma beleza de gol do
camisa do presidente da República. O romantismo do passado nas transmissões esportivas, aos poucos, foi ficando para trás. A figura daquele locutor que sozinho transmitia uma partida sem intervalos foi desaparecendo do rádio. Ao lado dele, surgiu o comentarista, surgiram os repórteres de campo, as informações do QG esportivo, os anúncios comerciais, as milhares de vinhetas que ilustram a transmissão. Exigindo do locutor muito senso de humor, rapidez em visualizar uma jogada, ele tem que ter reflexos rápidos. Enfim, a cada ano que passa, os narradores esportivos vão se especializando e criando cada vez mais. Aqui, a presença de um locutor com estilo inconfundível, o José Silvério, da Rádio Jovem Pan, num jogo entre Corinthians e Portuguesa, nas finais do Campeonato Paulista de 1977. Lançamento é profundidade, buscando o rodeio, subiu completo, ganhou, tocou para tirador de cabeça, bateu cabeça a zaga da Portuguesa. Geraldão conferiu pela meia esquerda na saída do goleiro Moacir. De cabeça, desceu por cima do goleiro da Portuguesa. A bola foi mansamente morreu no fundo do gol da Bolsa. A marca de 22 minutos da etapa complementar. Geraldão, camisa número 9. Você é a alegria do povo. Corinthians 1, Portuguesa 0. Tá lá, Moacir. E para encerrarmos este especial sobre o rádio jornalismo e o rádio esportivo de São Paulo, nós selecionamos aqui mais um momento de futebol. Este pertence a Osmar Santos, mas não ao Osmar de hoje, que todos conhecem tão bem. Este momento é muito especial. É a primeira transmissão do Osmar Santos, ainda no interior de São Paulo. O ano é de 1964 e o jogo é entre Oswaldo Cruz, terra dele, depois ele iria para Marília, claro, mas foi em Oswaldo Cruz que ele começou, e Batatais. Cabeceou com a bola, tem o zagueiro pela frente, vai agora a fita, rolou no buraco para o jogador tentando, corre também Loirinho, entra o goleiro, segura com certeza, ganhando a parada do comandante de ataque, também não pode ser da Loirinho. Ele com as calças procura o jogador Valdir, encontra, recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito, manda de seus jogadores lá para frente, joga a bola Valdir no comando de ataque, onde se encontra o jogador, Gilberto caminha, ganhou para de Bigode, ganhou de grande área, terceiro perigo, abriu o Bigode, olhou para o jogador que ligou, novamente o ponta direita, melhor meia direita, Cido. Aumenta o placar para a equipe de Batatais, que vem jogando melhor até este momento. O jogador Gilberto recebeu a bola de Valdir. Ele caminhou pela ponta direita, ganhou a parada do lateral esquerdo Pigotti, invadiu a grande área. Na saída do goleiro, ele notou a saída, viu o jogador Cido, livre de marcação, rolou-lhe a bola, livre, Cido somente com o gol escancarado à frente, não teve trabalho em colocar para o fundo da rede. E amanhã, então, nós vamos apresentar para vocês aqui no Estúdio 1200 a última parte desta série que focaliza alguns aspectos da produção radiofônica paulista. No programa de amanhã, daremos atenção aos trabalhos que estão sendo feitos nas universidades e oficinas culturais.